Olá, hoje o nosso ponto de partida é, bem, incontornável. Todo aquele turbilhão de opiniões e algumas acusações bem diretas que surgiram contra a China logo no início da pandemia de Covid-19. Vimos narrativas muito diferentes, não é? Desde simples incúria até mesmo sugestões de uma intenção quase maliciosa. E para explorar uma perspectiva muito particular sobre isto, temos aqui um artigo de opinião de 2020. Foi escrito por Edson de Zogby e chama-se O Dilema do Perdedor. A nossa ideia, claro, não é concordar ou discordar, é mais tentar perceber o texto, a lógica do autor, como é que ele via as causas dessas acusações e, na análise dele, qual era o lugar da China no mundo naquela altura. É uma análise específica, claro, datada, mas levanta pontos interessantes. Ok, vamos lá então ver o que Zogby nos dizia. Exato. E a Zogby começa logo de forma muito direta, rejeita completamente a ideia de uma China, como ele diz, intencionalmente maquiavélica por trás da pandemia. Ele até coloca uma questão que acha fundamental. Mesmo que se admita uma origem ligada a práticas locais, hábitos alimentares, por exemplo, faria sentido a China querer deliberadamente uma crise mundial? Uma crise sanitária, económica? Quer dizer, que vantagem que retiraria disso? É uma pergunta direta à lógica da acusação. Hum, Essa pergunta inicial é forte, sim. Em vez de ir logo para a origem do vírus, foca-se na plausibilidade da intenção. E como é que ele responde a essa pergunta? Bem, ele argumenta que a resposta está naquilo que é a tese central dele. As acusações não vêm, na visão dele, de factos, de evidências, mas sim de um fenómeno a que ele chama o dilema do perdedor. E é aqui que a análise dele começa a seguir um caminho um bocadinho diferente do habitual. O que é fascinante aqui é mesmo como ele enquadra a reação internacional, não como uma consequência das ações da China, mas como um sintoma de outra coisa. O dilema do predador. É um termo com peso. Imagino que ele precise de contextualizar isso bem. Como é que ele argumenta para justificar essa ideia? Olha, ele faz isso recuando um pouco no tempo. Lembra um fenómeno económico que, bem, todos acompanhamos desde os anos 80, os chamados tigres asiáticos. Refere o Japão, a Coreia do Sul, claro, a China, mas também Malásia, Singapura, Taiwan, Hong Kong. E Zogby sublinha que o desenvolvimento deles não foi sorte, foi resultado de, e são palavras dele, 40 anos de trabalho duro, disciplinado, sistemático e planeado a longo prazo. 40 anos de planeamento a longo prazo. E ele contrapõe isso a outras abordagens, certo? Imagino que ao Ocidente. Sim, exatamente. Ele faz um contraste muito direto com o que descreve como a mentalidade ocidental de planeamento, muito focada, diz ele, no curto prazo, muitas vezes limitada ao ciclo de um mandato político. Para Zogby, esta diferença na perspectiva temporal é crucial para se entender a ascensão chinesa e a reação do resto do mundo. É, no fundo, uma crítica a essa visão de curto prazo que ele via como dominante no Ocidente. E essa visão do longo prazo da China, segundo ele, levou a que resultado concreto em 2020, quando ele escreveu? Leva-o a fazer uma afirmação bastante contundente e talvez surpreendente para muitos na altura. Zogby defendia que a China já era a maior potência mundial desde 2012. Argumentava que, pronto, o não reconhecimento oficial disso devia-se em parte à falta de certos dados específicos que os modelos ocidentais usavam para classificar. E acrescenta uma nota curiosa: mesmo que essa ocultação de dados fosse intencional por parte da China, ele não via malícia nisso. Talvez uma estratégia para não alarmar os competidores cedo demais. Desde 2012. Isso é bastante mais cedo do que a maioria das análises apontava na altura, sim. Como é que ele justifica essa data no texto? Para além da questão dos dados, dá mais algum argumento para essa liderança tão precoce? O artigo foca-se mais na implicação dessa liderança do que propriamente numa demonstração detalhada dos critérios para 2012. A data parece servir mais como ponto de partida para o argumento central dele, que é: se a China já está no topo desde 2012, que lógica haveria em querer sabotar a ordem mundial, sendo ela própria, na visão dele, a principal beneficiária e líder? Ele volta sempre a essa pergunta retórica. Porquê?
porque é que a potência número um iria querer estragar a sua imagem global de forma tão drástica? Que ganho estratégico teria? Para o Zogby, a ideia era pura e simplesmente ilógica. Ele duvidava que o Conselho dos Anciões Chineses, é uma expressão que ele usa para a liderança, que operasse com base numa racionalidade tão contraproducente. Entendido. Portanto, a data de 2012 funciona mais como uma premissa para reforçar o quão ilógica seria a acusação de sabotagem. Se aceitarmos essa premissa, a pergunta dele ganha de facto força. Mas então, se a intenção maliciosa é ilógica, como é que ele explica a quantidade de críticas, de acusações que a China enfrentou? Qual é a origem disso tudo, segundo ele? É aí que ele volta ao tal dilema do perdedor. A explicação dele é direta, talvez até um pouco brutal. Inveja. Ele vê as críticas, as teorias da conspiração, não como uma resposta a erros chineses, mas como uma manifestação de ressentimento, de incapacidade de lidar com o sucesso que a China alcançou através daquele planeamento e trabalho que ele descreveu. É aqui que a análise dele se torna mesmo provocadora. Ele está a sugerir que a reação global diz mais sobre o estado, psicológico do Ocidente do que sobre as ações da China. É uma acusação forte, sim, inverter a narrativa dessa forma. Ele dirige essa crítica da inveja ou do dilema do predador só a alguns países ou é mais generalizada? Parece ser bastante abrangente, sim. O artigo acusa o que ele parece ver como o resto do mundo, ou pelo menos o Ocidente mais alargado, de ter andado décadas a aderir a, e cito, esquemas furados, bolhas financeiras, mentiras políticas. Critica também o que ele considera um foco excessivo, estratégico no petróleo, uma aposta que ele, já em 2020, via como estando em declínio e um sinal de falta de visão. Ou seja, ele pinta um quadro de um Ocidente que perdeu o rumo estratégico. Portanto, ele contrapõe um Ocidente perdido, em esquemas de curto prazo e apostas erradas, a uma China focada, estratégica. Como é que ele descreve essa estratégia chinesa vitoriosa? Ele usa uma linguagem bastante coloquial no artigo, expressiva, diz que a China deu um baile no mundo todo. Descreve o crescimento chinês como assustador, mas como o resultado de uma abordagem que ele admira pelo pragmatismo. Copiaram o que funcionava bem no modelo americano, mas foram inteligentes o suficiente para inovar e corrigir onde viam erros nesse modelo. A conclusão do Zogby é inequívoca. A China chegou à liderança por mérito próprio, por ter jogado melhor o jogo do desenvolvimento a longo prazo. Deram um baile, é uma expressão curiosa, sugere uma superioridade quase divertida, mas também implacável. Ele detalha um pouco mais em que consistiu esse baile, para além de copiar e inovar. O artigo não entra assim em detalhes económicos muito minuciosos sobre como foi esse baile. Foca-se mais na ideia geral da disciplina, de planeamento a longo prazo e da capacidade de adaptação, de aprendizagem rápida. O ponto central para ele parece ser menos as táticas e mais a atitude estratégica, que ele vê como contrastante. E é por isso que ele volta a insistir na questão principal, quase como um refrão. Que vantagem teria o líder, aquele que deu o baile, em tentar matar os seus liderados ou os seus clientes? Para ele continua a ser uma ideia descabida e irracional do ponto de vista de quem chegou ao topo e quer manter-se lá. Destruir o sistema global seria destruir a base do seu próprio sucesso. Essa perspectiva histórica que ele introduz também é outro elemento interessante. Ele não vê a China só como uma potência que está a emergir, mas como algo mais. Exatamente. Zogby avança com uma afirmação que é, do ponto de vista histórico, ainda mais radical. Ele argumenta que a China não está propriamente a tornar-se líder mundial naquele momento. Está, isso sim, a retomar uma posição de liderança global. Uma posição que, segundo a leitura dele da história, a China teve por mais de 18 séculos. Essa longa hegemonia só teria sido interrompida nos séculos XIX e XX, com a ascensão da Europa industrial e depois dos Estados Unidos. Retomar 18 séculos de liderança é uma afirmação, poderosa, e que recontextualiza completamente a dinâmica atual. Qual é a implicação principal dessa visão histórica tão vasta, segundo o Zogby? A implicação é profunda.
Se aceitarmos a premissa dele, isso significaria que a China teria, na verdade, uma experiência acumulada em liderança global muito mais extensa, mais antiga do que as potências ocidentais que dominaram só nos últimos 2 séculos. Ele até antecipa no próprio artigo que esta visão possa ser vista como subserviência ou admiração sem crítica pela China. No entanto, ele defende que a análise dela é puramente racional, fruto de 40 anos de observação do cenário global e globalizado, e afirma que tenta abordá-la de forma desapaixonada, sem sentimentalismos nacionalistas ou ideológicos. É interessante como ele se defende logo preventivamente dessa acusação. Mas como é que ele lida no texto com as objeções óbvias? Uma perspectiva de retoma de liderança de 18 séculos. Quer dizer, as diferenças de contexto, os valores, as formas de governação. O artigo aborda essa complexidade toda? Bem, sendo um artigo de opinião, não aprofunda excessivamente essas complexidades históricas ou filosóficas. O foco de Zogby mantém-se na dinâmica de poder e na psicologia da reação a essa mudança. A referência aos 18 séculos serve, acima de tudo, para reforçar a ideia de que a liderança chinesa não é uma anomalia histórica, é antes um regresso a uma norma antiga, e que, por isso, a surpresa ou o ressentimento ocidental seriam deslocados. Ele usa a história para, de certa forma, normalizar o presente e o futuro que ele antevê. Compreendido. Então, tendo estabelecido esta visão da China como líder por mérito, em retoma histórica, e considerando as críticas como inveja, onde é que Zogby identifica o verdadeiro perigo? Se não é a China, qual é a ameaça real que ele via em 2020? É aqui que o título do artigo, O Dilema do Perdedor, revela mesmo o seu peso. O verdadeiro perigo para Zogby não está nas ações da potência que sobe ou retoma, mas na mentalidade daqueles que se sentem ultrapassados. Ele define este dilema como a incapacidade psicológica e ética de suportar o sucesso merecido de quem se esforçou e planeou melhor. É a mentalidade que, em vez de tentar melhorar, prefere procurar atalhos, muitas vezes antiéticos, ou simplesmente denegrir o vencedor para justificar a própria derrota. E essa mentalidade do perdedor ressentido, que consequências concretas é que Zogby temia que pudesse gerar? As consequências que ele anteviam iam muito para além da desinformação ou das fake news que, pronto, inundavam tudo na altura. Ele alertava explicitamente que esta mentalidade, este dilema, quando levado ao extremo, tem o potencial de alimentar movimentos violentos, indesejáveis, irracionais. É um aviso sobre como a gestão das narrativas em tempos de transição de poder pode escalar para conflitos reais. Isto levanta uma questão importante sobre a responsabilidade na forma como comunicamos estas mudanças, não é? É um alerta sério, sem dúvida. E perante este cenário de desinformação, alimentada pelo tal dilema do perdedor, qual é a sugestão de Zogby para lidar com o que ele chama, talvez com alguma ironia, o discurso de ódio? Um termo que ele nota estar na moda. A proposta dele é, no mínimo, invulgar. Talvez controversa. Zogby sugere ignorar ou até ridicularizar essas narrativas de ódio. A lógica por trás parece ser a de não dar palco, não dar legitimidade a essas vozes. Ele acredita que, eventualmente, os perdedores, como ele os chama, acabarão por perceber que é fútil, que é ineficaz e desistirão. É uma estratégia de deixar a tempestade passar, por assim dizer. Ignorar ou ridicularizar é uma tática arriscada, diriam alguns. Não poderia ter o efeito contrário, de inflamar ainda mais? Ele parece ter uma confiança muito grande na eventual vitória da racionalidade ou da verdade histórica. Sim, ele parece acreditar numa espécie de desfecho histórico, quase inevitável. Zogby expressa no artigo a convicção de que aquilo a que ele chama as artimanhas que enganaram o mundo por 2 séculos, referindo-se claramente ao domínio ocidental, acabarão por ser descortinadas. Quer dizer, reveladas, compreendidas por todos. Há um tom quase determinista na forma como ele vê o desenrolar da história. E, curiosamente, no meio deste cenário algo pessimista sobre o presente, ele parece depositar alguma esperança no futuro, especificamente nas gerações mais novas.
Sim, é um ponto interessante no final do artigo. Ele contrasta a juventude de 2020 com a geração de 1968. Argumenta que, apesar de estarem expostos a um volume imenso de lixo informacional, os jovens da atualidade não seriam tão alienados. Zogby acredita que eles possuem filtros corretos ou uma capacidade crítica mais apurada, que diz permitiria evitar cometer os mesmos erros das gerações anteriores, pais e avós. É uma visão otimista sobre a capacidade crítica da juventude, sim. Uma visão otimista sobre a juventude que contrasta com a ideia, que às vezes ouvimos, de uma massa facilmente manipulável pela informação online. Como é que ele sustenta essa confiança nos filtros dos jovens? É uma forma, não detalha muito o mecanismo desses filtros, mas usa um argumento final para contrariar a noção geral de que a massa humana é burra e manejável. E o exemplo que ele usa é precisamente a China. Com quase 1,4 mil milhões de habitantes, ele argumenta que esta vasta população demonstrou, coletivamente, não ter sido nada burra nas últimas 4 décadas, ao conseguir protagonizar e sustentar a ascensão que ele descreve no artigo. Para ele, a trajetória da China seria a prova de que grandes populações podem sim agir de forma estratégica e inteligente a longo prazo. É uma forma interessante de fechar o argumento, usando a própria China como prova contra a ideia de manipulação fácil. Então, tentando resumir a essência desta análise do Edson Zogby em O Dilema do Perdedor, como podemos, como podemos sintetizar os pontos-chave? Essencialmente, acho que podemos retirar 3 ideias-chave da perspectiva do Zogby neste artigo de 2020. Primeiro, a interpretação das críticas à China na altura da Covid. Ele não as via como reação a falhas ou malícia, mas sim como um fenómeno psicológico e geopolítico. A tal inveja ou o dilema do perdedor face ao sucesso chinês, que ele via como merecido. Segundo, a própria ascensão da China. Zogby apresenta não como algo súbito ou ilegítimo, mas como o resultado lógico de décadas de planeamento a longo prazo, disciplina, trabalho. E mais do que isso, enquadra como uma retoma natural de uma liderança global que a China, na visão histórica dele, já teve durante muitos séculos. E terceiro, a questão da intencionalidade na pandemia. A ideia de uma ação deliberadamente maliciosa por parte da China é considerada por ele como profundamente ilógica e contraproducente. A lógica dele é: por que é que uma potência líder iria minar o sistema global de que depende? Seria autossabotagem. É fundamental, claro, voltar a sublinhar que esta nossa conversa se focou apenas em apresentar e tentar compreender a perspectiva muito específica e datada deste texto do Edson Zogby. Num momento muito específico, com uma visão que, na altura, desafiava muitas narrativas dominantes. E para fechar, talvez possamos deixar uma questão no ar, inspirada por estas ideias, mas com um alcance mais vasto. No mundo onde vemos que as dinâmicas de poder global estão a mudar, como é que as narrativas que construímos sobre quem merece sucesso, quem joga limpo ou sujo, como é que essas narrativas podem acabar por moldar não só a opinião pública, mas as próprias relações internacionais, a cooperação, o conflito e, no fundo, a estabilidade do nosso futuro? Isto, claro, aplica-se independentemente de quem são os atores em cada momento. Fica a reflexão.